De resto, vamos até Bruxelas, ao encontro do editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes. Boa tarde, Rui. Das declarações que acompanhaste, o Primeiro-Ministro parece confortável, apesar de se apresentar a meio de uma crise política que vai dar em eleições? Sim, Luís, desde logo o Primeiro-Ministro pareceu muito confortável no sentido em que formalmente ainda está na plenitude de funções. E ele também vinha de uma cimeira do PPE, porque os líderes do PPE reúnem-se antes, e vinha relativamente confiante, e a postura de Luís Montenegro foi não que tivesse a enfrentar um desastre político, mas como quem apenas está numa lomba e que vai seguir em frente com novas eleições e que as vai vencer. Portanto, é isso que Luís Montenegro tenta vender um bocadinho aqui a nível europeu, e depois centrou-se muito a explicar que o país está bem do ponto de vista financeiro e orçamental, precisamente para que não haja uma leitura por parte dos mercados que possa vir a prejudicar o país. Portanto, o Primeiro-Ministro mostrou-se bastante confortável com aquilo que era o posicionamento dele, e apesar de primeiro querer seguir aquela máxima de não falar de assuntos internos fora do país, rapidamente percebeu que não o podia fazer, mas fê-lo no sentido de explicar concretamente que o candidato a Primeiro-Ministro do PSD vai ser ele, não é preciso nenhum congresso extraordinário, e que, pronto, é preciso esperar pela moção de confiança, mas que ele, a certa altura, acaba por dar a entender que são mesmo necessárias essas eleições para haver essa relegitimação do seu próprio governo. Rui, o Conselho Europeu está hoje reunido para discutir o tema do armamento da União Europeia. Já se sabe alguma coisa sobre qual a posição que Portugal vai assumir neste encontro? Nas últimas semanas tem-se sabido que Portugal poderá ter, por exemplo, um apoio à Ucrânia que andará entre os 300 e os 450 milhões de euros. Vamos ver se o valor será superior a esse, porque Portugal, até estando bem financeiramente, não tem muitos argumentos para dar menos dinheiro comparado com países da mesma dimensão que estão em pior situação económica. E, portanto, isso também vai ser um desafio perceber como é que isto funciona, para tentar explicar. Desde logo, há aqui um detalhe que eu não disse há pouco. O Primeiro-Ministro, quando entrou na sala, teve uns minutos à conversa com António Costa. Nós não temos acesso ao som, mas ao vídeo daquela parte, e eles estavam os dois a rir-se. Não sei se António Costa estava a dar algum conselho de como fazer no meio de uma crise política. Ele próprio também foi várias vezes a eleições até interrompidas antes do tempo, que foram forçadas pela dissolução da Assembleia, e depois acabou por ser o primeiro-ministro holandês a se meter no meio da conversa, e eles pararam a conversa que estavam a ter. A Holanda, por exemplo, vai dar 3,5 mil milhões, não é? Portanto, Portugal tem uma posição de ser um país que não tem as mesmas capacidades económicas da Holanda. Há essa dúvida sobre qual vai ser o valor, e também quanto é que se vai comprometer Luís Montenegro para o investimento em defesa. Isto está a parte da Ucrânia, que o país vai ter que fazer, já que é dos países da Europa e da União Europeia que menos investe em defesa. Só mais um pequeno detalhe de bastidores, é que essa conferência de imprensa será só para jornalistas portugueses, que o Luís Montenegro fará esta noite. Está previsto que possa ser à meia-noite daqui ou às 11, que é menos uma hora em Portugal, portanto, se for à meia-noite será às 11 de Portugal, e vamos ver se o Primeiro-Ministro responde a estas questões, qual é de facto o valor que Portugal vai dar à Ucrânia, qual é o valor que Portugal está disposto a investir em defesa, qual é o posicionamento de Portugal até para recorrer a essa linha de crédito milionária que vai estar disponível para a defesa, e que já sabemos que à partida também não irá pesar no déficit os gastos em defesa. Portanto, Portugal está aí mais confortável, e vamos ver qual é que será esse posicionamento pela noite dentro do próprio Primeiro-Ministro português. E já agora, se lhe tiver tempo para perguntar, ainda lhe vou perguntar sobre isto que abríamos um noticiário, que é o que é que ele acha desta proposta de Luís Marques Mendes, que tenta ter uma perspectiva alternativa em que, de facto, não se avança para eleições, mas parece-me que essa proposta, o próprio Primeiro-Ministro está de reconhecer que agora é muito difícil voltar atrás e que o cenário possível é eleições. Vamos ver se tenho tempo para lhe perguntar isso. Não somos muitos na conferência de imprensa, depende um bocadinho da disponibilidade do Primeiro-Ministro para responder a questões. Rui Pedro Antunes, aqui em direto de Bruxelas, também com essa nota de reportagem de Luís Montenegro a conversar com António Costa, o editor de política do Observador, que está em Bruxelas a acompanhar também este Conselho Europeu Extraordinário.